É isso mesmo, Edmeia. Esse é o conceito de assédio, a questão passa pela permissão? Exatamente. É assédio sexual toda vez que não tem consentimento. Mas dessas duas entrevistadas, o que me chama a atenção é a primeira senhora. O assédio sexual, quando uma pessoa, assim, alguém mexe ou falam alguma palavrinha sem graça, são muito tipos de assédio, né? São assédio que alguém, às vezes, faz uma brincadeirinha sem graça, fala alguma coisa, dá uma cantadinha, um olhar assim, só no olhar também é um assédio, né? Para mim, o assédio sexual é, no caso, no trabalho, certo? Aí o chefe assediar ou falar alguma coisa, né? Sobre o corpo, cantadas. Quando ela define bem o que é assédio, diz que existe, mas ela vai falando no diminutivo, né? Como, não sei se para minimizar, enfim, ou suavizar. E eu acho que entra naquela questão, né? Que eu disse que a vítima, às vezes, ela se coloca como culpada, né? Ou também para mostrar como que o assédio é algo que está naturalizado, que é sutil. Qual que é a diferença de assédio e paquera? O assédio é quando não há consentimento de forma alguma, né? O assédio sexual. É uma violência. É um tipo de violência. A paquera é quando existe a intenção de uma conexão, quando duas pessoas, né, estão conectadas naquela conversa. E tem reciprocidade, no caso. Quando né? é recíproco. O galanteio tem reciprocidade. Né? Exato. E é bom lembrar que quando a gente fala assim, o assédio tem uma violência, não é a violência física, claro, porque daí é outra coisa. Daí a gente está falando de violência física, de tentativa de estupro, que é o caso, inclusive, do Léo, né, da dupla, não sei se é o Vitor, se é o Léo, do Vitor. Aliás, aquilo não foi nem assédio, nem paquera, pelo contrário, foi pancadaria, ele bateu, parece que até chutou a mulher grávida, né? Quer dizer, independente de estar grávida ou não, foi uma violência, né, horrível. Mas voltando à questão da paquera, então o que diferencia, porque as pessoas às vezes não entendem, né? Mas até que ponto que eu posso me sentir constrangida ou a coisa não foi legal, porque era ou paquera. É só um galanteio, né? A paquera, ela existe, a paquera parte do pressuposto que duas pessoas querem. Cantada não é paquera, né? Humilhação não é paquera. Então, esse é o outro ponto, o outro lado, que é o assédio. Cantada, humilhação, quando amedronta. Constrangimento. Quando usa hierarquia, né? Como você já falou. Exatamente. A violência psicológica, né? Que é o que você estava dizendo, ó. É um tipo de violência, não é física ainda, né? Mas é psicológica, né? Edmeia, como você está vivenciando um campus, né? Um campus universitário e jovens, né? Nós até falamos no primeiro bloco se essa questão de machismo, o comportamento dos jovens, talvez mudasse em relação ao que foi no passado, né? Mas pelo jeito não, né? Isso faz parte parece um modus operandi da sociedade, conceitos naturalizados, normalmente aceitos, e que às vezes são até mais violentos, né? Porque os jovens têm menos vivência, né? E às vezes reproduzem comportamentos que eles acham que eles têm ascendência sobre a mulher. Né? Por exemplo, essa questão do leilão. Só depois, quando foi conversado, discutido com eles, é que os alunos alunos e alunas perceberam que era um tipo de violência. Até então, eles não tinham percebido que ali tinha uma relação de poder, né? E você submetia o outro. Quando você dizia, olha, um vale 10 centavos e o outro vale 50 reais, né? Então, é naturalizado. Bom, é só a gente pegar as letras do funk, né? Da música que se ouve, sertanejo também, por que não dizer, né? Sim. Então, acho que tá bem clara essa cultura de dominação, né? Uma cultura machista, uma cultura que valoriza atributos físicos, né? Para dizer o mínimo. Vamos assistir agora o que os homens estão pensando. Fomos às ruas também para saber o que passa na cabeça dos homens. Muito, o machismo está em todos os lugares, né? Em todas as classes sociais, em todas as cidades, na sociedade brasileira como um todo, está muito presente ainda. Também tem diminuído, de certa forma, eu acho. Antigamente era muito pior, hoje as mulheres já
se impõem mais, têm mais respeito. Acredito que as mulheres denunciam mais casos de agressão, essas coisas, então acredito que tenha contribuído para diminuir essas coisas. Daí, meninas, voltamos ao machismo. Está diminuindo mesmo? Eu acho que ainda não. Vou contar um exemplo. Outro dia eu estava num voo saindo de Londrina e tinham vários empresários que eu conhecia. E o voo estava meio vazio e, senão quando a comandante anunciou o voo, falou o nome e eu vi a cara de pavor em todos eles. Nós vamos voar com uma mulher. Ainda isso, Ainda né? isso. Enfim, eram vários colegas que a gente conhece. Foi muito engraçado, porque eles tiveram um pouco de pânico, sabendo que o jato ia ser pilotado por uma comandante. Então, é um machismo também, porque acostumado, né, que a maioria dos comandantes são homens. Então, eles não conseguem encarar com naturalidade muitas coisas. E esse machismo ainda está, assim, acho que impregnado no DNA dos homens. Não, e vamos combinar aqui, né? Vamos contar aqui só entre a gente, né? Sem espalhar para ninguém. Mas essa coisa do homem, você chega para uma reunião de trabalho, né? Muitas vezes você entra na sala, estão lá alguns homens e eles chegam e falam: nossa, como você está bonita hoje, que legal. Será que eles se colocam na situação inversa, né? Se tivesse, né, mulheres trabalhando, sim, homens e mulheres, chegassem um homem antes, né, de você perguntar do trabalho que você veio fazer, trocar ideia, nossa, como você tá bonito hoje, hein? Sabe, é uma coisa tão impertinente. Né? Então, eu acho que sim, infelizmente, tem machismo. Ginéia, sua avaliação. Eu acho interessante o que você está falando, porque se fosse um homem diretamente, comentaria sobre o trabalho, o resultado de um projeto. Não, com a mulher é o quê? A beleza, é o corpo, né? Mas eu queria dizer uma coisa para somar com o que vocês disseram. Sobre feminicídio. Hoje no Brasil, a cada 1h30, uma mulher é assassinada somente por ser mulher. Nossa, e entre 2001 e 2011, aconteceram cerca de 50 mil mortes de mulheres por misoginia. E aqui em Londrina, há um mês, desculpa, só completando, sim, teve o primeiro caso de julgamento de feminicídio com o tribunal do júri e foi condenado o assassino, né, o homicida, no caso, porque o feminicídio, desculpa eu te interrompi, sim, mas ele agrega mais pena, mais anos de pena, né, ao crime, que é julgado. Então, se ainda sabe que teve o adicional do feminicídio, mas desculpa, eu te interrompi. Não, mas é nesse mesmo sentido mesmo que você está falando. Então, se a gente for responder aquele segundo entrevistado, que diz que as mulheres estão se impondo, mas de fato, né, elas estão mais no mercado de trabalho, são muito bem formadas, mas contrário a isso, o número de violência, né, tem aumentado de uma forma assustadora, né? Será que a violência aumentou? Será que os casos de violência, porque essa é sempre a dúvida, né, que existe. Ou será que existe mais denúncia, tem mais divulgação, tem mais apoio contra? Você tem alguma ideia sobre isso ou não? Bom, nas pesquisas que a gente faz, não diz respeito à denúncia, não. Diz respeito ao número mesmo, que aumentou. Porque ainda tem, né, por parte de algumas mulheres, independente da existência da Lei Maria da Penha, da Delegacia de Mulheres, ainda tem muito constrangimento e omissão muito medo, ainda, né? Medo de relatar. E a família. De fazer a denúncia. De fazer a denúncia. Principalmente quando está relacionado ao marido, namorado. Assim, ou que ele é provedor da casa, né? A mulher não tem onde deixar os filhos, ela acaba se submetendo a essa. Você não vê o contrário, né? Você vê assim, as histórias dos homens, quando eles não têm o consentimento deles atendido, eles se sentem no direito de violentar a mulher, de agredir a mulher, né? E ao contrário, quase você não vê, né, a mulher nisso. Então, assim, de repente parece que não existe um diálogo entre as pessoas, existe comportamento de surdos. E aí, como não se ouve nada, parte-se para a ignorância. Dá a impressão que é isso que acontece. É que nesse ponto também a mulher, ela é mais frágil, né, em termos de força física. Então, quase que sempre, com raras exceções, eles vão ganhar essa briga quando eles partirem para a agressão física, né, porque eles são mais fortes, né? E é o papel institucionalizado cultural mesmo, né? Eu acho que até em caso que as mulheres são mais fortes do que os homens mesmo, elas acabam, pela cultura,
né, se submetendo. Eu acho também que é uma junção de várias coisas. Numa casa, na frente dos filhos, a mulher ela tem uma preocupação maior em preservar A família. né? E geralmente, é claro que há exceções, né, gente? Sim, a gente tem também que tomar o cuidado para não generalizar. feminista, né? Ao extremo de fazer a outra ponta. É claro que também tem casos de mulheres, né, que são violentas. Aliás, tem filme até já há bastante tempo, né? Nossa, Acho esse que do assunto século dá passado, pra gente até, falar de muito assédio, sobre isso ainda. de assédio da mulher contra o homem. É bom a gente deixar isso claro também, Sim. né? Também Infelizmente. existe. Nossa, podemos aqui ficar debatendo muito tempo sobre esse assunto, tem muito o que falar, né? Sim. Dimeia, muito obrigada por ter aceito nosso convite, participar aqui da nossa discussão. Eu que agradeço. E sucesso aí na comissão, no avanço das discussões dentro da universidade. Muito obrigada, foi um prazer. Ficamos por aqui, voltamos na próxima semana, na MultiTV Cidades, sempre estreia quarta-feira à meia-noite. Tchim, 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 faz o tamborim, tchim, 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 e o viola faz tim-dom, batendo igual ao meu coração, tim-dom-dom. Tchim, 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 faz o tamborim, tchim, 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 e o viola faz tim-dom, batendo igual ao meu coração.